Olá, minhas princesas e meus príncipes. Aqui é a Princesa na Noruega. Sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu moro em Oslo, na capital da Noruega. Hoje é domingo, dia 8 de março de 2020. Hoje é Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas as mulheres guerreiras aí no mundo inteiro. Nós somos guerreiras, né? Então, gente, eu queria falar hoje sobre a educação dos filhos aqui na Noruega, né? Que já vai aparecer um lugar aí. Ontem teve um festival anual, que na verdade é o fim de semana todo do festival de esqui, etc. E junta uma galera lá muito grande para fazer a baderna. Rola de tudo, todos os anos, né? Aí esse lugar aí, ó, fica 20, 30 minutos de metrô da minha casa, indo mais um pouquinho para a colina, e o clima, apesar de ser bem perto, é um pouco mais diferente. Às vezes lá a neve está comendo no centro e aqui não tem nada, né? Então, aí eu filmei um tempo atrás, porque eu não fui lá esse fim de semana e nunca me atreveria. Além de ser muito frio, esse negócio de esporte de inverno não é a minha praia. Mas eu vou lá em outras ocasiões ou quando eu tô a fim de fazer um relax e não tem ninguém lá. Porque ontem o bicho pegou, porque esse festival acontece há 200 anos. E tem gente até que dorme lá de um dia para o outro para poder ver o campeonato de esqui, que vem pessoas do mundo inteiro. O campeonato em si não foi cancelado, mas cancelaram o evento, né, de aquele monte de galera. Aí tá aparecendo agora a galera que mesmo quando eles cancelaram por conta do coronavírus, né? Aí eles estão aí falando, aí protestando que a coronavírus pode estar no bar, pode estar na disco, pode estar em qualquer lugar, e que eles acharam que não foi correto, que os responsáveis pela saúde cancelaram o evento. Mas mesmo assim, olha, parece que teve de 4 a 5 mil pessoas lá em cima, mesmo o evento sendo cancelado. Eles foram assim mesmo e fizeram uma baderna, muito lixo, tudo que você puder imaginar. Aí o que eu quero dizer com isso? É que aqui é o seguinte, olha, eles estão falando aqui nos noticiários, hoje eu até comprei o jornal, vai aparecer aí, eu vou deixar alguns links aí para vocês verem, tá? A Cruz Vermelha dizendo que teve que atender muitas pessoas no shelter, como é que se fala shelter? Esqueci, a cabana deles lá, vou falar assim, a cabana improvisada, e a polícia teve que mandar muito jovem de trem, inclusive muitos menores de idades totalmente dopados por qualquer coisa aí, por álcool, por tudo que você possa imaginar. Aí fala aí o repórter que por causa do coronavírus o evento foi cancelado, né? E uma galera voltando para casa e outra badernando aí, disse que estava incontrolável. Aí o que eu queria falar, olha, ainda mostra e faz palhaçada com a garrafa de Corona, né? De cerveja. Aí o que eu queria falar é o seguinte, que aqui na Noruega, tá? É famoso no mundo inteiro. Porque qualquer coisinha que acontece aqui com a sua criança, se você falar mais alto com a sua criança, você já é chamada de... como é que se fala? Você é chamada de, vou dizer louca, né? Mas não é essa palavra que eles usam, não. Aí já chamam psicólogo para você, você não pode nem falar, fulano, vem aqui. Não, eles acham que você tem que ir lá, do lado da criança, chamar, não pode nem chamar se estiver brincando do outro lado da rua, não pode gritar, porque isso já vai traumatizar a criança, né? Aí se a criança chega na escola com um arranhão, aí fala assim, foi minha mãe me pegou de mau jeito, eu fui sair correndo, pronto, já mandam polícia até para dentro da sua casa e para arrastar a criança para fora. Enfim, tem um psicólogo aí rolando aí na internet. Aliás, foi ele que me livrou desse negócio de conselho tutelar, quando eu vi a entrevista dele, e estava acontecendo exatamente o que ele estava falando, estava acontecendo comigo. Aí estão mostrando que é melhor vocês se cumprimentarem pelos pés, não pelas mãos, né? E quando esse psicólogo, o nome dele é Einar Salvesen, eu vou deixar o link aí, ele é psicólogo que trabalha
com pessoas que têm problema com o conselho tutelar. E ele diz assim, o conselho tutelar aqui é uma máfia, envolve muito dinheiro. Às vezes eles têm famílias que eles escolhem, que já essas pessoas vão cuidar dessa criança que vai ser retirada dos seus pais e eles vão ganhar muito dinheiro. Às vezes já é parente deles, às vezes é parente de um parente, às vezes é conhecido, isso e aquilo outro. E eu estava vendo aquilo acontecer ali, porque eles já estavam se infiltrando na minha casa por causa de uma denúncia que o pai das crianças fez a meu respeito sobre uma marmita que as crianças quebraram na escola, marmita de plástico. Aqui as crianças levam marmita para a escola, para o jardim da infância e etc, né? E por conta que o menino falou para ele que eu briguei com ele porque ele não estava fazendo o dever de casa. Aí ele, quer dizer, ao invés dele me ajudar, né, ligar e falar, eu posso fazer o dever de casa para você, ou então comprar marmita para o menino lá, ele falou lá para o conselho tutelar que o menino ficou chorando lá na escola quase 1 hora. Nesse dia ele estava na escola porque já faz tempo que ele foi levar o menino para um passeio junto com a escola de esqui, não sei o que, essas coisas eu não faço, né? Eu poderia até ir, mas não é a minha praia. Ele se ofereceu, eu deixei ir. Então, ele preferiu deixar o menino chorando 1 hora, né? Ele mesmo falou com as suas próprias palavras que o menino chorou muito, ao invés de pegar e dizendo assim, minha mãe vai brigar, minha mãe vai brigar, minha mãe vai brigar. Um dia eu vou contar esse caso, mas ao invés dele pegar e ir lá na loja que ficava do lado da escola e falar, não, eu vou comprar uma marmita muito melhor para você e sua mãe vai ficar contente e maravilhosa. Não, ele deixou o menino chorar 1 hora para todo mundo ver na escola para poder me culpar. Mas aí, graças a Deus, eu fui aprendendo a lidar com esse povo. Né? Eu fiquei estragada, eu não vou ser um ser humano normal nunca mais na minha vida depois das experiências que eu passei aqui nesse país. Eu não acredito que eu seja um ser humano normal. E só que agora eu aprendi a me defender contra eles, né? Porque eu tô falando contra eles, gente, porque o povo aqui, eles são muito contraditórios, tá? Olha, tudo que você faz com o seu filho em casa é errado, para a educação dos filhos. Tudo é errado. Você não pode falar mais alto, você não pode... Porque quem tem filho sabe, gente. Criança, você repete 1000 vezes, é uma batalha diária. E tem uma hora que você acumula tanta coisa, você tem que cuidar da casa, é trabalho, é não sei o quê, é você própria, que é um ser humano também. Chega uma hora, você já falou tanto com aquela criança que você acaba se exaltando e dizendo, pombas, mas eu não já falei 1000 vezes. Aí passa escuta aquilo ali, tá? Julga por aquele seu momento ali, já chama a polícia, já entra 4, 5, 10 homens para tirar uma criança de dentro da sua casa à força. A criança claro que nem quer ir, porque a criança sabe que você falou aquilo ali naquele momento ali, mas que você é um ótimo pai, uma ótima mãe. E tem vários vídeos aí mostrando os policiais arrastando as crianças para fora, pegando bebezinho de colo de mãe. Aí, esse tipo de coisa aí, não é traumático não, né? Na hora que eles arrancam uma criança, sai correndo 4, 5 policiais atrás de uma criança para arrancar a criança de casa, né? Ou então pegar um bebê ou uma criança de colo de um pai e de uma mãe, isso não é traumático não, né? Então, eu já aprendi a pegar esse povo pelo rabo. Eu aprendi aqui, infelizmente, da pior maneira possível, né? E nesse dia da marmita aí, eu falei para a professora, porque o próprio pai me mandou uma mensagem dizendo assim, por que o menino chorou 1 hora aqui na escola, depois que a gente veio do passeio, porque ele quebrou uma marmita dizendo que você ia ficar brava, não sei o que. Eu falei, olha, por que ele chorou, eu não posso dizer, eu não estava aí, né? Aí ele falou que você isso, aquilo outro. Aí eu fiquei quieta, não respondi, fui lá na escola, eu falei para a professora... Aí eu aprendi, né? Falei para a professora, vem cá, quanto tempo ele chorou? Ah, ele chorou muito, muito, muito. E eu guardei só aquilo ali, né? Aí eu falei para a professora, você pode escrever aqui comigo que ele vai usar isso aí contra mim no conselho tutelar. Aí a professora falou, ele também falou que o menino contou para ele que você ficou brava porque o menino não fez o dever de casa, não sei o quê. Quer dizer, me oferecer para vir fazer o dever de casa, né? Ele não oferece. Comprar uma marmita nova para o menino parar de chorar, ele não, mas eu guardei aquilo. Quando foi no conselho tutelar, eu já sabia como me defender, né? Enfim, aí aqui é o seguinte, eles são contraditórios demais.
uma mãe que está ali, que tem responsabilidade pelos filhos, como eu. Tudo aqui que eu fizer de que acontecer de errado com as crianças é minha culpa. Tudo. Ninguém está aqui para saber o quanto eu luto por bem-estar desses meninos. Não vou dizer que são todos. Tem umas poucas pessoas que já me acompanham nessa luta e observam como que é a minha luta e vai me defender, sabe, a ponto de faca. Mas tem uma maioria aí que tudo que acontecer de errado, a culpa é minha, que nem a escola, que nem os outros profissionais que tratam da outra síndrome dos meus filhos, acham que eu tenho que soltar a criança. Aqui está cheio de criminosos, jovens, né, menores de idade, está cheio, cada dia aumenta mais. Já tem escolas aqui e creches aqui, num lugar aqui que eu não vou falar o nome, sendo usada como ponto de venda de droga, porque os mais velhos fazem os pequenos irem vender as drogas, tá? E você vê aqui, você pode sair aqui, tá? Na Noruega inteira, não estou dizendo que é só aqui na capital, é gangue de jovens, tudo junto, de todas as idades, de 9 até 17 anos aí por aí. Outro dia estava aí uma gangue aí no meio da madrugada aterrorizando aqui na Estação Central, tudo de 14 anos. Gente, o que a criança de 14 anos está fazendo de madrugada na rua? Aí eu sou criticada. Quando o meu sai da escola, olha, segunda-feira eu rodei minha baiana aqui. Eu quase que aconteceu aqui o prédio inteiro aqui, demoli o prédio inteiro aqui de tanto grito que eu dei, porque o garoto saiu da escola, ainda mais o meu que tem problema, né, de uma síndrome que um dia eu vou falar a respeito disso. Isso é muito perigoso, ele não pode sair na rua sozinho nem um minuto. Saiu da escola com a coleguinha, que é a amiguinha dele desde a creche, em vez de vir para casa, foi para a lojinha que eles estão acostumados, mas não me avisou. Ah, não prestou, né? Ah, minha filha, aí todo mundo, eu falei para a escola que era para eles me avisarem quando ele sair de lá e etc, que é para mim ficar de olho, porque eu já sou proibida, já sou criticada se levar o menino na escola. Aí eu tô soltando para ir e voltar, né, para poder não ser criticada. Aí o menino ainda me faz um negócio desse. Aí você sai ele na rua, no dia seguinte eu saí na rua com outro menino para comprar um negócio e tinha uma gangue de garoto pegando, que caiu um pouquinho de neve, logo parou, né? Aí virou aquele gelo, pegando aquele, tacando no bonde que estava passando, podendo causar uma tragédia. Eu até filmei, não vou botar aqui porque são crianças, né? Minha vontade era colocar, até filmei, ainda falei para eles, vocês acham bonito um negócio desse? Aí quer dizer, eu solto meus filhos, que eu me escabelo aqui a vida inteira, tô doente, para poder criar de uma maneira correta. Aí solto ali para ele comprar um negócio, 1 minuto ele dá de cara com esses menorzinhos aí criminosos e a criança não precisa nem responder. Você respondendo mal ou você respondendo bem já é motivo para você ser atacado, tá? Tá nesse nível, tá de faca até, entendeu? Se a criança responder, já é um motivo para a galera atacar. Se a criança não responder, eles começam a chamar a criança de galinha, de frango, não sei o quê, tá fugindo e etc. Quer dizer, tudo é motivo. Agora, até as meninas aqui já estão formando gangue para pegar as outras, porque não tem uma punição contra menores criminosos aqui. Não tem. Então, elas mesmas falam, não tem punição contra a gente, então que se dane. Elas pegam as outras na covardia, sabe? Arrasta as meninas pelos cabelos por nada, só porque cismaram, entendeu? Aí é isso que eu tô falando. Você é criticada aqui o tempo todo porque você quer criar a criança dentro de uma educação, né? Sem querer soltar muito, soltando, claro, devagarzinho. Eu deixo, às vezes, comer um hambúrguer ali, mas eu sei onde que tá, né? Eu deixo ele na lojinha ali, que eu já sei que eles gostam de ir, que é um negócio de Tóquio ali, outro negócio ali de game. Eu deixo, mas eu tô controlando e eu sei, por acaso acontecer uma coisa aparecer na televisão, eu sei onde que ele tá, eu já vou lá correndo. Mas agora dizer que tá na escola e não tá, aí solta uma bomba aqui, como já soltaram aqui, bomba aqui no centro, um dia eu vou falar também sobre esse assunto, que tem muita gente que não sabe.
Aí eu vou ficar despreocupada. Não, os meus estão lá na escola, que é do outro lado. Aí, quer dizer, ninguém aqui quer me entender. Acha que eu falo demais, que eu sou descontrolada, entendeu? Que eu devo soltar, que não é assim que se faz. Aí, na hora que acontece isso aí, ó, que aconteceu no festival, crianças, eram crianças todos menores ali, ó. Vocês vê esses meninos assim grandões aqui na Noruega, eles são imensos, mas às vezes têm 14, 15 anos. Aí, sabe o que o policial escreveu no jornal? Que os pais têm que vir tomar controle sobre os seus filhos. Quer dizer, na hora que a pessoa quer educar, quer ter o controle, você não pode. Você é criticado, né? Você é denunciado. Eles vêm aqui na força tomar. Aí depois, como eu falo e repito para esses profissionais de uma vírgula aí, eu falo para eles, criança é igual cachorro, você tem que pegar de pequeno. Não adianta você pegar uma criança de 13, 14, 15 anos e querer colocar no eixo depois que você já deixou a vida inteira fazer o que quiserem. Entendeu? Eu tô cansada de ver aí, ó, menino aí de 5 anos de idade, quando os meus estavam nessa mesma idade, na creche, época de creche, né? Que aqui entra na escola só com 6 anos. Meu filho olhava e falava assim, mãe, olha lá, o fulano vai no mercado sozinho, por que eu não posso? A falar, porque fulano é fulano e você é você. A mesma coisa quando a gente saía, negócio de encontro de mãe, essas coisas, fazer piquenique, essas coisas. Aí as crianças sem um pingo de educação, sem um pingo de controle. Aí meus filhos falavam, aí eu falava para meus filhos, senta aí, que senão eu vou tomar a comida. Ah, mas fulano tá fazendo. Aí eu adorava. Que as mães estavam perto, eu falava, mas fulano de tal é problema dela. A mãe tá aí olhando. Ele não está sobre a minha responsabilidade. Agora, você está sobre a minha responsabilidade, vai sentar e vai fazer o que eu estou mandando. Se quiser levantar, vai perder a comida. Comigo é assim. Aí eu sou radical, sou descontrolada, já manda um psicólogo para mim, sabe? Isso tudo. Aí, quando as crianças estão lá, ó, cometendo crime, metendo facada, aí que tá aí cheio, vou deixar aí para quem quiser ver. Aí querem que os pais entrem em ação, né? Que povo contraditório esse aqui. Esse povo aqui é contraditório demais, cara. Demais, sabe? Um dia eu vou falar sobre racismo aqui, que já várias pessoas já me perguntaram. Inclusive a equipe da Glória Maria, quando teve aqui, eu encontrei com eles, foi a primeira coisa que eles me perguntaram sobre racismo. Um dia eu vou falar sobre isso, tá? Mas esse negócio de educação de filho aqui é muito difícil, gente. É muito difícil, tá? Eu já vi brasileiras aí criando aí a solta. Não sei se é porque o sistema pede delas assim, mas eu quero que o sistema vá para PQP. E eu falo na cara deles mesmo. Falo na cara, vai ser do meu jeito, de como eu fui educada, tá? De como eu acho que é certo. Eu prefiro ter um menino aqui o tempo todo, aqui bobão, do que um louco lá na rua enfiando facada e roubando e vendendo droga, como que tá ali embaixo do viaduto ali para todo mundo ver. Não é só aqui na capital, não, tá? As outras youtubers de plantão que vivem aí pelo mundo aí da Noruega aí, lá pelo meio dos matos, isso é geral. Tá? A Noruega inteira tem jovens e tá assim. E eu acho que quanto mais mato, pior, porque lá ninguém tá vendo, né? Como um garotinho que saiu da escola e esfaqueou o outro amiguinho na rua, a mulher foi defender, ele ainda esfaqueou a mulher de 40 e poucos anos. Quer dizer, é geral. É geral. E quem falar aqui, a YouTuber que falou aí, olha, que norueguês não bebe na frente de criança, gente, que mentira cabeluda. Aí tá cheio aqui de pessoas aqui como é que se fala? Movimento para alertar os pais noruegueses para não beberem na frente de criança. Dizem que nas férias ainda é 1000 vezes pior. Eu sou testemunha. Eu trabalhei em restaurante, eu trabalhei num café famoso aqui que só vai gente da alta. E sábado e domingo era um inferno, porque era dia das famílias. O povo saía mamado. Eu tinha vezes que eu até ficava pensando, gente, será que eu chamo o conselho tutelar? Será que eu chamo a polícia? Porque essas pessoas não têm condições de ir para casa com essas crianças. Aqui, olha, o aeroporto, né, as pessoas que vendem bebida nos aeroportos dizem que nas férias é a pior época, que vão ter que ter controle de quanto que os pais bebem
bebida alcoólica com essas crianças nas férias, tá? E acha que ia ter que pedir, que fazer um apelo para os pais pararem de beber, se fosse como essa youtuber colocou aí, dizendo que o norueguês não bebe na frente de criança. Tem pessoas adultas aqui da minha idade, 35, eu não tenho 35 não, mas eu estou dizendo, ou da minha idade, ou de 35 ou 40, todas as idades, dizendo que cresceram com pais alcoólatras, noruegueses, raça pura, tá? Com pais alcoólatras. É mais fácil um estrangeiro não beber na frente das crianças do que um norueguês, tá? Vocês me desculpem, porque aqui a maioria dos estrangeiros refugiados aqui são de religião, entendeu? Então é muito mais fácil um estrangeiro não beber do que um norueguês, tá? Não venha com isso, não. E tá aí, ó, o filho, eles seguem muito exemplo dos pais, tá? Nessas horas, tá? Não adianta nem você só ficar falando também, não vai fazer, não vai isso, você também tem que dar o exemplo, porque aqui eu falo, meus filhos nunca me viram aqui com uma garrafa de cachaça, eles nunca deixei meus filhos aqui sozinhos para ir para disco, para ficar lá rebolando até o chão. Eu já fui rebolar até o chão, já faz muito tempo, né, que eu não faço isso, né, mas eu já fui no passado, mas quando eles estavam sobre a responsabilidade do pai. Aí eu rebolava até o chão, aí não interessa a quem que fosse. Mas eu não largo o filho sozinho aqui para fazer isso. Então não adianta nem você dizer que você não faz e tal, mas se você dá o exemplo. Mas é isso aqui, olha, a pressão que você sofre aqui na Noruega para criar filho, tudo é errado. Na hora de vir arrancar os filhos aqui de você, aqui para enfiar no instituto, que a maioria das crianças de instituto aí, de conselho tutelar, viram criminosos, tem vários relatos aí de crianças que depois cresceram lá dentro, crianças que foram colocadas em outras casas de famílias, porque é a máfia, né? Eles já têm ali uma máfia ali que rola muito dinheiro. Esse psicólogo aí, que se chama Einar Salvesen, que, diga-se de passagem, salvou a minha vida, né, que eu estava numa situação dessa, com o conselho tutelar na minha cola, depois que o pai fez essa denúncia por causa dessa marmita, né? Aí esse psicólogo falou, olha, por favor, se você está com problema com o conselho tutelar, eles colocarem algum psicólogo deles na sua casa, caia fora, porque se eles cismarem de colocarem alguma coisa lá no seu relato, coisa que você nunca falou, coisa que você nunca fez, e eles colocarem, a briga vai ser feia, porque você nunca vai conseguir provar o contrário até que você já tenha enlouquecido. E ele diz bem claro mesmo, quem tiver problema com o conselho tutelar, tiver que ir fazer, como é que se fala? Tiver que fazer o meeting, esqueci, gente, eu sempre esqueço essa palavra, você tiver que ir lá conversar com eles, que eles ficam marcando um monte desses encontros, vou falar encontro que eu esqueci a palavra, para você levar sempre uma pessoa com você, uma testemunha. Eu sei falar o idioma, mas mesmo assim ele diz, por você sendo estrangeiro, por mais que você saiba falar o idioma, você leve um tradutor. Olha, mesmo você sabendo falar o idioma, você leve um tradutor para não dizer que eles colocam palavras onde você não falou. Gente, é só para mostrar como que é o sistema, que você vira escravo do sistema, o sistema te deixa maluco, você fica preso em uma gaiola aberta nesse sistema aqui, porque você não tem controle, você não pode ter o controle contra suas crianças, tá? No meu caso, eu já chutei o pau da barraca mesmo, eu quero que venha aqui falar o que eles quiserem aqui para ele, ainda fala assim, se vocês podem cuidar melhor, vocês levem, agora se vocês forem cuidar melhor, tá? Porque eu não sou burra, não. Eu já estudei tudo a respeito aí dessa organização de vocês e aí, que é milenar aí, tá? Aí eles ficam assim, com a pulga atrás da orelha. Mas depois que eu recebi esse conselho desse homem que trabalha, esse psicólogo, trabalha há mais de 30 anos defendendo pessoas que têm causa com o conselho tutelar, paguei 8.000 coroas, da onde eu não tinha, para advogada tirar esse povo da minha cola. Tá? Gente, muito cuidado, vocês que estão vindo para a Noruega constituir família e vocês que já têm família aqui, vocês que já têm crianças, vocês façam de tudo para vocês não caírem na mão desse conselho tutelar, tá? Porque eles não são brincadeiras, não. Eles não estão aqui para brincar.